Olá, irmãos, graça e paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer para vocês uma meditação bem difícil. É o texto de Mateus capítulo 5, é um texto complicadíssimo de se entender e tem algumas doutrinas criadas em cima desse texto. Logo no começo do vídeo eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês. Eu não vou explicar tudo, mas eu vou dar uma introdução para vocês me ajudarem. As pessoas que me acompanham vão poder me ajudar mais, porque já entende o raciocínio do canal. Pega o milênio e pega o trono branco. Aliás, o milênio e o trono branco também está dentro da interpretação. Se encontra em Mateus capítulo 5, eu vou ler para vocês, vou abrir aspas para mostrar qual é a doutrina que acabou se criando em cima desse texto, por não ter alternativa de explicação, e que é uma doutrina antibíblica. Aí eu fecho aspas e começo a fazer as perguntas para vocês, tá bom? Vamos lá. Tá aqui, ó, Mateus capítulo 5, a partir do verso 21, diz assim: Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. Olha aqui como tem tribunal entrando no texto. E quem lhe chamar tolo será sujeito ao inferno do fogo. Texto importante. Aqui a palavra inferno, como vocês estão vendo, é a palavra Guiena, que é o mesmo do Sheol. E aí vocês sabem o que significa, né? Lago de fogo. Alguém que insultar o seu irmão estará sujeito ao lago de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário. O teu adversário, nesse caso aqui, é o seu irmão. Enquanto estás a caminho com ele, um texto-chave, estás a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Olha aqui, tem o juiz, eu vou frisar aqui para vocês, tá? Tem o juiz, tem o oficial de justiça e tem a prisão, ok? Aqui que está o ponto difícil. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Olha só que difícil esse texto. E aí, irmãos, é difícil ou não é? É difícil. Se você prestar atenção, no livro de Mateus tem muitas coisas difíceis de se compreender. Qual é a doutrina que foi criada em cima desse texto? Eu vou mostrar para vocês. Eles dizem que o Senhor Jesus disse que enquanto você está a caminho com seu irmão, é para você se acertar com ele. Porque se você não fizer isso, você não se resolver com ele, está escrito que ele vai te entregar ao juiz, não é? Ele vai orar e vai ter queixa contra você. Ele vai te entregar ao juiz, o juiz vai te entregar ao oficial de justiça, o oficial de justiça vai te pôr na prisão e você não vai sair de lá enquanto você não pagar o último centavo. Claro que está falando de dinheiro, mas em outras parábolas, o dinheiro ele é convertido para as questões espirituais. Isso é parábola, né? Como que se resolve esse texto? Diz que se você depende do agravo que você faz ao seu irmão, você está sujeito a um tribunal e ainda pode até ir para o lago de fogo. É isso que o Senhor Jesus está falando. Então, apareceram duas palavras chaves para a gente: lago de fogo, tribunal. A gente sabe que isso está lá pertinho da entrada para o milênio, não é? E depois do milênio, aparece de novo o lago de fogo e o trono branco. Caso você não saiba, o tribunal de Cristo não serve só para galardoar. Isso é uma interpretação errada. O tribunal de Cristo, que é antes do milênio, serve para também para condenar pessoas também. E também para galardoar os seus santos. 1000 anos depois, tem um trono branco. Se dizem por aí que o trono branco é só para condenar. Porque está escrito, abriu o livro da vida, abriu o livro das obras, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aí diz que é só para condenação. Não é. O trono branco não é só para condenação, vai ter um julgamento. Por isso que se abrem dois tipos de livro.
o livro da vida, para ver se o nome da pessoa consta ou não escrito. Se não tiver escrito, vai ser lançado no lago de fogo. Se tiver escrito, não vai ser lançado no lago de fogo. E o que vai determinar isso é o livro das obras. Que livro das obras é esse? É um assunto novo no Apocalipse? Não é. Em Malaquias capítulo 4, o Espírito Santo fala que tem registros de obras más e de obras boas. Não está escrito com essas palavras assim, mas diz que tem um memorial escrito considerando as obras dos santos, para lá naquele dia o povo que desprezava a Deus ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E tem outros textos também nos Salmos, em outros lugares, que mostra que tem registros em livros. Por isso mesmo que Apocalipse diz que se abriram-se livros. Se a pessoa não tiver o nome escrito no livro da vida, depois dos 1000 anos, o livro das obras vai provar o porquê. Entendeu? Esse é um assunto muito revelador e mostra muito mais a justiça de Deus do que achar que Deus vai só abrir o livro da vida e o livro das obras para condenar. Entendeu como isso tem a ver com a entrada do milênio e com o final do milênio? E tem que ter mesmo, porque o Senhor também vai resgatar um povo ali do milênio, um povo dele, não é? Depois que Satanás for solto, ele vai ter autoridade para enganar as nações, ele vai conseguir juntar Gog e Magog e vai ainda se rebelar pela última vez contra o povo de Deus. E Deus vai permitir isso, porque é justo, para provar o coração daqueles que viveram no milênio. Isso daqui, tudo que eu estou falando, já seria estranho aos ouvidos de calvinista ou de amilenista, porque eles reduzem tanto a revelação de Deus, torcem tanto as escrituras para todos os pontos, que eles não conseguem enxergar milênio, não conseguem enxergar justiça, não conseguem enxergar 2 casas, não conseguem enxergar festas. É algo que é um vírus que acaba bloqueando mesmo, danificando a sua mente, como um vírus pesado que vem de sites impróprios, sites maus, que vem e infecta o computador. É semelhante a isso, uma doutrina calvinista, por exemplo. Aí o que acontece? Criou-se uma doutrina dentro desse texto. Essa doutrina, parece que quem fundamentou ela foi um chinês chamado Watchman Nee. Qual é a doutrina que esse chinês criou? Como está escrito que pessoas vão ser sujeitas ao lago de fogo e que elas vão sair dali depois que pagar o seu último centavo, ou seja, elas vão sair. Pegaram esse texto, ligaram ele com o texto de 2 Coríntios capítulo 3, onde em um determinado ponto ali o apóstolo Paulo fala: todavia o tal será salvo como pelo fogo. Ele está falando ali de santuário, de edificação, não é? Aí ele diz que a obra vai ser provada pelo fogo, seja qual for a obra de cada um, aquele dia o revelará, porque vai ser provada pelo fogo. E aí a sua obra for uma obra que for semelhante a palha, fênon ou madeira, vai ser queimada pelo fogo. Agora, se for ouro, pratas ou pedras preciosas, vai permanecer no fogo. E aí você pode perder as suas obras, mas você mesmo pode ser salvo pelo fogo. Eles interpretam, juntando um texto com outro, que a pessoa às vezes não tem a sua vida resolvida com Deus, mas crê no Senhor. Teve um período que lutou contra a carne, mas não perdoou o seu irmão, entrou na morte. E o Senhor não vai jogar a pessoa no lago de fogo por causa disso. Parece ser interessante, né? E eu até creio em partes nisso, como eu vou mostrar para vocês. Só que aí vem a parte dos espinhos. E são grandes espinhos. Dizem que essa pessoa vai ser jogada no lago de fogo, como Jesus falou, vai ser colocada ali na Guiena. Como apareceu ali a Guiena, sei lá como você queira falar, e aí apareceu ali lago de fogo, né? Vai ter que ser posto na prisão, e aí não vai sair de lá enquanto não pagar o seu último centavo, vamos pôr centavo. Mas pagando vai poder sair de lá. Eles dizem que há uma espécie de purificação, um processo de purificação pelo lago de fogo. Então você entra ali, né? Não sei como eles visualizam isso, não sei se a pessoa vai chamuscar no lago de fogo, mas existe isso, viu? E não são poucas pessoas que acreditam assim. E depois essa pessoa vai sair de lá em algum momento, porque pagou ali as suas dívidas. Essa mesma doutrina crê na sola gracia, por exemplo. Eles creem que você é salvo somente pela graça, nada envolvido com a lei, e acredita nisso, ou seja, já é uma contradição por aí.
Isso que eu expliquei para vocês, foi preciso explicar para esse vídeo aqui, em outros eu já não vou explicar mais isso. Isso é doutrina antibíblica, e muito antibíblica mesmo. Porque em 2 Coríntios capítulo 3, eu sei explicar aquele texto. Perfeito, todavia o tal será salvo como que pelo fogo. Querendo dizer que esse é o batismo do fogo. Lembra que eu falei de um vídeo que há pelo menos 3 tipos de batismo? Esse é o batismo pelo fogo, onde tem um fogo dentro de você, que é proveniente do Espírito Santo, para provar a sua vida. Primeiro tem o batismo das águas, que é o batismo do arrependimento. O batismo da obediência, que é onde você recebe o Espírito do Senhor e vem algum dom com você, ou falar em línguas, ou profetizar. E depois o batismo da provação, para ver se você vai ser aprovado ou reprovado. E aí, é isso que o apóstolo Paulo está falando ali. Todavia, o tal será salvo como que pelo fogo. Ou seja, ainda que as suas obras sejam queimadas, se você lutou contra a carne, se você buscou o Senhor, renunciou muitas coisas, acabou interpretando coisas erradas, ensinando coisas erradas, essas obras vão ser queimadas, mas você mesmo pode ser salvo, ainda que você perca galardão. Mas como que pelo fogo, ou seja, você mesmo vai ser provado, a sua pessoa. Entendeu? E aí o apóstolo Paulo diz no mesmo contexto, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque se você começar a edificar sobre o fundamento já posto e começar a edificar palha, feno, madeira, vê que esses materiais, eles são consumidos pelo fogo. A madeira demora um pouco mais, mas é consumida. Esses materiais são tipos de pessoas, são doutrinas. Ali está sendo julgado o que a pessoa ensina. Dependendo do que você ensina, você pode corromper a sua vida e a vida dos outros. Se você chegar a destruir o santuário de Deus, Deus vai te destruir. Agora, se você edificar, por exemplo, doutrinas que não vão levar aquelas pessoas para a destruição, e você tiver doutrinas dentro de você que não vão te levar para a destruição, se você passar pelo fogo e for aprovado, tiver algo em você que não vai ser considerado para você perder a salvação ou para você ir para o lago de fogo, você vai ser salvo, entendeu? Mas o apóstolo Paulo mesmo fala para os Tessalonicenses que ele voltou lá, ele tinha aquele zelo todo para ele não ter trabalhado em vão. Para os Gálatas ele fala isso, para os Coríntios, ou seja, existe como o próprio apóstolo Paulo ter trabalhado em vão. Olha a igreja de Coríntios, estava sendo consumida por doutrinas estranhas, tinha ministros de Satanás lá, transfigurados em ministros de Cristo, acabando com a obra do apóstolo Paulo. Se ele não voltasse para aquela igreja, e se ele não escrevesse cartas, e se ele não estivesse orando, aquelas pessoas, muitas delas iriam ser destruídas, e ele que fundou aquela igreja. A obra dele iria ser perdida, mas o próprio apóstolo Paulo, como ele era uma pessoa santa, buscava o Senhor, ele poderia ser salvo, mas passando também pelo fogo da provação. Expliquei para vocês, irmãos, 2 Coríntios capítulo 3 de maneira resumida, sem ler. Se vocês entendem o que eu estou falando, né, ou conseguem visualizar aquele texto, entender o que eu estou falando. Então, essa é a interpretação de 2 Coríntios capítulo 3, está relacionada com Mateus 5, mas não dentro daquele exemplo errado que eu dei para vocês, aquela doutrina estranha do Oshimani. O que o Senhor Jesus poderia estar falando em Mateus 5? Presta atenção. Ele está reprovando as obras dos fariseus, dos saduceus. Muitos deles iriam ir para o lago de fogo, não é? E reprovando as obras deles, o Senhor Jesus visualiza a ressurreição, a entrada para o milênio, o próprio milênio e depois o trono branco. O Senhor Jesus ainda não tinha o Apocalipse, mas essas peças do Apocalipse se encontram nos profetas. Se fosse no tempo da antiga aliança, como era o tempo que o Senhor Jesus vivia, não é difícil de interpretar. Antes da pessoa ir lá entregar o seu altar no santuário, conforme a lei de Moisés, ela deveria fazer uma reflexão como está a sua vida com o seu irmão. E se a pessoa tiver problemas com o seu irmão, então ela precisa se consertar primeiro, para depois a sua oferta lá ser realmente aceita por Deus. No nosso tempo, a gente sabe que nós somos o templo do Senhor, nosso coração, mente, ele é o altar, e antes de você orar ao Senhor, engrandecer o nome dele, agradecer por tudo, antes disso, se vier na sua cabeça que você tem problema com seu irmão, e você não tentou resolver isso com ele,
Porque às vezes você quer paz e a pessoa não quer paz com você. Aí tudo bem. O apóstolo Paulo fala, se possível, tende paz com todos. Então aí é diferente. Mas se você não tentou e você anda falando dele por aí, dela, anda plantando sementes de amargura ou deixando isso brotar no seu coração, ou você mesmo brotando essa semente de amargura entre as pessoas, a sua oferta, a sua oração não vai ser aceita. É isso que o Senhor está falando. E essa pessoa que tem algo contra você, ela também, isso é palavra para os dois. Essa pessoa também deveria vir falar com você, mas às vezes pode acontecer que você que ofendeu ela, que você que está errado no julgamento. Se essa pessoa for muito espiritual, mesmo sendo ofendida, ela vai sofrer o dano. Ela vai se humilhar e vir tentar falar com você, e o galardão dela vai ser grande. Agora, se ela não vier, e você for errado no caso, ela vai te lembrar, ela vai lembrar dessas ocasiões para Deus. E às vezes não é só uma pessoa. Já percebeu que às vezes a gente está em briga com muitas pessoas? E são pecados lá do passado que a gente não resolveu? Problemas que a gente não resolve? É isso que o Senhor está falando. Resolve, tenta resolver e a sua oração vai ser bem aceita para o Senhor. Agora, se você ofende o seu irmão, olha só como isso traz uma reflexão na gente. E isso vai se virar contra você. O que acontece? Quem que é o juiz, o oficial de justiça e a prisão? Quem são essas peças nessa parábola? O juiz é Cristo. Ele mesmo é o juiz. É o pai, o juiz, mas passou todo o julgamento para o filho. Quem que são os oficiais de justiça? Os anjos. Eles que vão exercer justiça. Aí em primeira camada, né? Nós vamos virar oficiais de justiça também. Entendeu? Nós vamos virar. Mas em primeira camada são os anjos. Primeira camada de revelação, eu quis dizer. Aonde está a prisão? Aí que é difícil de entender, não é? Aonde se aplica isso? Se aplica aqui na nossa vida? Se aplica no milênio? Como que pessoas vão ser lançadas na prisão? Que prisão é essa? E como que essa pessoa vai pagar ali para depois poder sair? Porque não faz sentido essa parábola se a pessoa pagar o que deve e ir para o lago de fogo. Que sentido tem isso? Nem poderia ser proferida uma parábola dessa. Em verdade vos digo, disse o Senhor, que não sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Pagou a dívida? Liberado. Não é assim até na lei dos homens? Com a lei de Deus também é assim. Presta atenção, irmãos. Lembra daquelas palavras? Tribunal, lago de fogo. O lago de fogo, para você entender isso que o Senhor Jesus está falando, você precisa conhecer outras porções da palavra. O Senhor Jesus, ele visualizou tudo e resumiu para que a gente meditasse nas palavras dele. E para provar o coração dos seus santos. Para provar quem é que vai criar doutrina estranha. Entendeu? Quem é que vai procurar entender, quem é que não vai dar a mínima. Eu ligo para esse texto. Então a gente tem que ter uma interpretação alternativa que diverge daquela interpretação do Oshmani, ou seja, lá de quem for. Ele fundamentou isso e as pessoas acabaram conhecendo através do livro dele, ok? Vamos lá. Quando o Senhor Jesus vier, o que acontece na terra? Nem todos vão ser aprisionados e lançados no lago de fogo. A besta e o falso profeta serão aprisionados e lançados no lago de fogo. Eles que vão inaugurar o lago de fogo. Ninguém está no lago de fogo agora. O que é a besta e o falso profeta? Em poucas palavras: povos, línguas, nações e reis. A besta do mar tem 10 chifres, que são reinos, e ainda ela é semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão, reinos. E a besta da terra, que se levanta da terra, ou seja, lá para o lado do Oriente Médio, ela tem 2 chifres, que já são 2 reinos. A besta e o falso profeta não são 2 homens. Isso é errado. Por isso que uma multidão de pessoas, línguas, nações, reinos ímpios, marcados pela marca da besta, vão inaugurar o lago de fogo. Vão ser julgados e depois lançados vivos no lago de fogo. Lá em Apocalipse 19, outras pessoas, elas não vão para o lago de fogo. Elas são mortas pela espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo, que seria pisar no lagar da ira de Deus. Essas pessoas que foram mortas, elas vão ficar num lugar de tormento, depois de 1000 anos vão ressurgir, e ali a gente já sabe
que no livro da vida não vai estar escrito o nome delas, mas elas vão ser julgadas pelo livro das obras e condenadas. E quem é que vai julgar essas pessoas? A igreja, aqueles a quem o Senhor determinar que deve julgar esses casos. Porque a igreja há de julgar o mundo e também os anjos caídos. Assunto que o apóstolo Paulo falou e que ele aprendeu por vários pontos da palavra, principalmente pelo livro de Enoque. Entendeu? Olha o que está acontecendo logo na entrada do milênio. Muitos ímpios são aprisionados e lançados vivos no lago de fogo, julgados antes. Esses não ressuscitam mais. Outros ímpios que têm a marca da besta, mas vão ser mortos, pisados no lagar da ira de Deus. Sangue mesmo, não é nada espiritual, é guerra de sangue. O Senhor vai massacrar essas pessoas. E ainda vai ter um povo santo glorificado que vão entrar pelos muros, entrar pelas casas, entrar pelas janelas, assaltar as casas como um ladrão. O dia do Senhor vem como ladrão. E para pegar essas pessoas que estão escondidas nas casas, nas rochas, nas montanhas e trazer elas até o Senhor. Lembra que o Senhor Jesus falou? Um certo rei, ele saiu para longe e deixou ali os seus deveres com seus servos. Depois cada um deu, né, o seu talento, o seu trabalho. Depois ele voltou para acertar contas, para pedir o trabalho de volta. E ali ele acertou contas, recompensou a cada um conforme as suas obras. E na sua volta ele ficou sabendo, assim na parábola, claro que o Senhor Jesus já sabe pelos profetas, mas ele ficou sabendo que tem um povo que não quis que ele reinasse sobre esse povo. Aí ele fala: trazei-os aqui e executai na minha presença. A gente pensa que isso é uma coisa inventada pelo Senhor Jesus no Novo Testamento, assim. Pensei numa parábola, eu vou falar assim. Isso está nos profetas, irmãos. Onde que está isso? Em Joel 2. O que você acha que aquele povo glorificado está fazendo? Entrando pelas portas, pelas janelas. Ou seja, ainda tem casas de pé. Aquele terremoto do Apocalipse ainda não chegou. Aquele último da 7ª taça. Tem pessoas que já estão sendo capturadas para serem levadas até a presença do rei para serem mortas. É o que o Senhor Jesus está falando. Ele está solucionando o caso dos 1260, 1290 e 1335. Entendeu o que está acontecendo? E o que mais acontece? Tem muitas nações que não colocaram a marca da besta, mas não tiveram vidas de sacerdote na terra. Essas nações vão restar. A igreja vai apresentar elas para Deus. Elas serão povos de Deus. Entrarão no milênio, mas serão servos. Servirão o povo santo, mas serão chamados de povo de Deus. Aonde que tem isso na Bíblia? Irmãos, isso tem, olha, tem mais de 10 textos. Isso tem em Zacarias 14, Ezequiel 36, vai anotando aí, Zacarias 14, Ezequiel 36, tem em vários outros pontos do profeta Isaías, Jeremias 3 e tem outros pontos. Olha, tem mais profetas aqui aonde mostra, nos revela que vão restar nações. Nem todos vão pôr a marca da besta. O que a igreja está fazendo no deserto para ser protegida durante 1260 dias? Ela não está lá somente para ser protegida. Muitas nações estarão lá com elas. Para assim restar nações. Não é? Tem que restar um povo para a igreja reinar sobre esse povo. Se todos colocam a marca da besta e Deus mata a todos e resta só a igreja vai reinar sobre quem? E o que a gente faz com todos os textos onde mostra que nações restaram, o maior servirá ao menor, isso só se cumpre no milênio. Ou seja, olha só o tanto de coisa que está acontecendo. Cada peça para um lugar. Nem todos serão glorificados, nem todos serão sacerdotes, nem todos serão esmagados no lagar da ira de Deus, nem todos serão aprisionados e lançados vivos no lago de fogo, nem todos vão restar como nações. Entendeu? Isso é um reino, irmãos. E tudo isso está resumido em Mateus 5. Não é? Porque se o Senhor Jesus fala que tem pessoas que vão passar pelo tribunal, ele está falando da sua vinda. E tem pessoas que vão passar pelo tribunal e vão ser consideradas de serem lançadas no lago de fogo. Essas são as que estarão vivas na sua vinda, né? Tem que prestar atenção nisso. Porque tem pessoas que morreram antes. Tem pessoas que morrem todo dia. Como é que fica?
Como se resolve esse caso? O que eu estou falando para vocês de Mateus 5, eu sei que é difícil, mas presta atenção, as peças estão ali, trono, lago de fogo, vinda, está tudo ali. O que acontece? Irmãos, o segredo está em você em conhecer o que é o reino sacerdotal, o que é o reino de Cristo. Tem muitas pessoas que acham que vão ressuscitar na primeira ressurreição porque falam de Jesus. Irmãos, Apocalipse 1 e Apocalipse 5, ele fala abertamente quem são aqueles que terão parte na primeira ressurreição. São reis e sacerdotes. Aonde você conquista esse título? Quem conquistou tudo por nós foi Cristo. Porque Ele comprou com seu sangue homens de povos, línguas, nações, e para o nosso Deus os constituiu reino e sacerdote. E reinarão sobre o céu? Não, sobre a terra. Vai reinar sobre a terra sobre quem? Irmãos, o que os sacerdotes faziam na antiga aliança? Se você não fizer os trabalhos, as realidades dos ofícios que os sacerdotes faziam na antiga aliança, você não vai ressuscitar na primeira ressurreição. Você vai ficar fora do reino de Cristo. Não significa que por você ter ficado fora do reino de Cristo, que você vai para o lago de fogo. O que as igrejas pregaram durante anos? E quando eu falo as igrejas pregaram durante anos, não é para me engrandecer com um entendimento maior que todo mundo, porque eu aprendi coisas dentro das igrejas. Mas infelizmente eles ficaram no entendimento, às vezes até errado, e não prosseguiram em conhecer o Senhor. E eles pregam que quem não aceitar Jesus vai para o inferno. Ou seja, todos os anos que eu vivi lá no Japão, 20 anos, muitas gerações lá, gerações eu digo, tá ali às vezes o filho, a mãe, o avô, todas aquelas pessoas não estão ouvindo o Evangelho. E simplesmente vão para o lago de fogo. Não tem quem pregue. Elas vão ser julgadas pelas obras. Muitos daqueles japoneses são mais justos do que cristãos nos dias de hoje. Eu sou testemunha. Muitos deles. O Senhor vai lançar tudo no lago de fogo porque não creram? Como? Ninguém pregou para eles. Entendeu? Eles vão ser julgados pelas obras. Eles, depois de 1000 anos, vão estar diante do trono branco. Vai ser aberto o livro da vida, vai ser aberto o livro das obras. Deus vai julgar eles pela lei da consciência. E eles podem ser absolvidos para entrar no reino do Senhor, porque o Senhor é justo. O Senhor é amoroso. Olha que tamanho de justiça. Entendeu? Então o que acontece? Tem pessoas que acham que vão fazer parte da primeira ressurreição, mas não vão. Tem parábolas do Senhor Jesus que muitas pessoas acabam torcendo. Por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro. Tem pessoas que acham que aquilo é uma invenção, que aquilo foi só uma parábola, mas é impossível aquilo ter acontecido. E aquela visão lá do quinto selo, pessoas que morreram e estavam ali debaixo do altar, clamando ao Senhor: até quando o Senhor não nos vingará daqueles que nos mataram? Consciência. Pergunta para tais pessoas e elas falam: mas isso é só uma visão. Irmãos, o mestre das parábolas vai construir uma parábola já com peças contraditórias, com heresias. Como que uma parábola onde, se ela fosse realidade, seria heresia, como que ela vai ter força para repreender? Como que, sabe, eu mesmo ia falar: peraí, que parábola é essa? Primeiro já começou errado, a pessoa que morre não tem noção de nada, já começou errado por aí. E essa visão do quinto selo vai me exortar como? Se aquilo ali é impossível de acontecer. Aí a pessoa vai, pega os textos de Provérbios, a pessoa morre e não tem ciência de nada, para chegar nessa resolução. Irmãos, isso é falta de conhecimento? Como que se interpreta Provérbios? Nesses tais textos onde fala que a pessoa que morre não tem ciência de nada. Irmãos, quando a pessoa morre, ela não vê mais o que está acontecendo na terra. As pessoas que morreram nas gerações passadas, elas não estão vendo a revolução industrial, a tecnologia, o contexto se formando, elas não estão sabendo de nada disso. Elas estão ou no seio de Abraão, no Sheol, ou no seio de Abraão, ou no lugar de tormento. Mas elas têm lembranças, cada um do seu contexto, até mais para elas serem julgadas. É um tipo de sono, mas um sono onde tem consciência. A palavra de Deus prova isso. Senão o Senhor Jesus seria um mestre que forma parábolas heréticas.
Que poder tem uma parábola dessa, onde é impossível de ter acontecido? Tanta parábola para formar, tantos exemplos para dar, vai usar justamente exemplos que são antibíblicos? Irmãos, vamos acordar para essa parte, porque acordando nessa parte a gente consegue entender textos como esse. Quando a pessoa morre, a pessoa vai diretamente, ela tem um destino, irmãos, não no céu, para debaixo da terra. Ou ela vai para o lugar de tormento ou vai para o seio de Abraão. E ali ela já vai ter contato com o Senhor. Lembra? O Senhor vai falar: eu tenho queixas contra você. Perdoou fulano? Perdoou ciclano? Largou isso? Largou aquilo? Não. Então, olha, Senhor, tenho queixa contra você. Eu sou o juiz. Eu vou te entregar o oficial de justiça e agora você vai ficar preso. O que significa a prisão? Ela está presa. É uma prisão lá embaixo da terra, é uma morte. Essa prisão é como o sono da morte. E ela não vai sair dali enquanto não pagar o seu último ceitil. Aonde que isso se completa? Irmãos, depois do milênio. Como diz Apocalipse, quem tem parte na primeira ressurreição, ter parte na ressurreição de alguém. Bem-aventurado são esses, porque esses serão reis, sacerdotes e reinarão sobre a terra. Mas quem não tem parte, ressuscita só depois dos 1000 anos. Irmãos, eu sei que tudo isso que eu estou falando é difícil de entender, é até difícil de explicar, né? Mas nós estamos trabalhando com tronos, juízos, reinos. Primeira ressurreição, segunda ressurreição, milênio. Então é difícil mesmo. Mas pensa bem, vamos supor que hoje você entra na morte, ou um familiar seu, essa pessoa tem um histórico com Deus, sabe? Tem uma história com Deus. Às vezes 10 anos vivendo ali com Deus. Peca, mas pede perdão, se arrepende. Uma vida com Deus. Não uma vida perfeita, mas de santidade. Santidade dentro assim dos padrões de interpretação como se nós vivemos na carne, sabe? Nós não podemos andar na carne, mas às vezes pecamos. Por isso que o Senhor Jesus está como advogado, à destra de Deus, fazendo expiação pelos nossos pecados. Aí essa pessoa tem ali 5, 10, 15, 20 anos, mas ela dá um deslize um pouquinho antes dela morrer, às vezes na mesma semana, às vezes no mesmo mês, e briga feio com uma pessoa. Brigou feio mesmo. E aí essa pessoa entrou na morte. Vai ser jogada no lago de fogo por causa disso? Não, claro que não. O que vai acontecer após essa pessoa ter entrado na morte? Essa pessoa vai ser denunciada. Ou quer seja pela pessoa que ela brigou, se ela estiver errada, né, a outra pessoa vai levar isso em oração para Deus, ou mesmo pelos anjos que estão registrando. Quando o corpo dessa pessoa, o que vai acontecer? Vai se desfazer, vai voltar ao pó, não é? O que acontece com a alma dessa pessoa? Vai para o Sheol. E ali o Senhor, que é o juiz, vai dar um endereço para ela, conforme o que ele já sabe. Ele vai falar: olha, você vai ficar ali presa, lugar de tormento, talvez. Se é uma pessoa que é digna de ressuscitar com o Senhor, então ela vai para o seio de Abraão. Mas não resolveu todos os pontos, mas é digna de reinar com Cristo. Essa pessoa sabe o que é sacerdote. Ela intercedeu pelos santos. Ela fez obras de sacerdote na terra. Aqui eu vou tirar o galardão dela. Aqui ela errou. Aqui ela ensinou errado. Mas ela é digna de reinar comigo. Para cá. Ou essa pessoa não é digna de reinar comigo. Ela nem sabe o que é reino de sacerdote. Ela não orou por ninguém. Ela não intercede. Mas ela também não merece o lago de fogo. E por causa desses conflitos aqui com essas pessoas, essa pessoa vai ser aprisionada e vai ficar lá até pagar tudo que deve. Ou seja, está aprisionada debaixo da terra, podemos falar lugar de tormento, dependendo do que ela fez, né, dependendo da dívida que ela tem, ela vai pagar. E o que acontece? Quando que ela vai sair de lá? Todos, na verdade essa parábola é para todos. Ninguém vai ficar saindo em tempos diferentes. Porque após a vinda do Senhor Jesus, as coisas vão se resolver e um espaço de 1000 anos vai se abrir. Essa pessoa vai poder sair de lá 1000 anos depois. Já recebeu uma sentença, ficou fora do reino de Cristo. E aí, pelo livro da vida e pelo livro das obras, vai ser decidido para onde que ela vai. Ou entrar no reino do Senhor, não com o corpo glorificado, tendo o título de rei sacerdote, de esposa do Cordeiro, ó a sentença.
ou ela vai para o lago de fogo. Vai depender, entendeu? Por isso que tem que ter juiz, tem que ter governos para julgar essas coisas. Por isso que abrem-se livros. Quem foi que escreveu esses livros que foram abertos? Porque quem vai tomar posse desses livros, primeiramente são os apóstolos, depois os santos, para julgar tudo. Mas quem foi que escreveu esses livros? Os anjos, irmãos. Há relatos, mas eles escreveram mesmo com caneta e está registrado ali as letras. Até onde eu sei, sim. Por quê? Não pode ter isso? Não pode ter um livro de registro espiritual? Da maneira deles, na linguagem deles? Porque eles têm línguas, não é? Os anjos falam. Se fala, tem boca, tem voz. Por que não pode ter essas coisas? Claro que tem. E porque tem, está escrito que tem. Estou falando isso porque pode ter pessoas que queiram anular tudo isso, falando que não tem caneta no céu, não tem livro, não tem nada disso. E aí o que a gente faz com os textos? Entendeu, irmãos? É assim que eu estou interpretando Mateus 5. Se o que eu estiver falando estiver errado, eu acredito que não vai estar muito longe do que o Senhor Jesus está falando. Teríamos que buscar uma interpretação alternativa que seja diferente daquela interpretação do Washmani, aquela interpretação de ser jogado no lago de fogo, purificado e depois sair de lá com as dívidas pagas, não é? Então tem essa do Washmani, que ela é já reprovável, é só ter um pouco de conhecimento das questões do reino que você reprova isso. Ou tem essa que eu estou falando, que é muito mais coerente, muito mais justa. E se não for isso que eu estou falando, alguma coisa o Senhor está falando ali. E não são palavras ao vento, não são palavras que não vão acontecer. Ou seja, pessoas vão ser aprisionadas e vão sair dali só depois que pagar o último ceitil. Não é um modelo de pregação somente para aquela época, visando somente coisas literais, porque ali apareceu juiz, oficial de justiça, prisão, geena, trono, todas as peças que formam ali Daniel 7, Daniel 12 e outros pontos também, né? Mas onde é mais nítido é Daniel 7 e Daniel 12. Por isso que eu acredito que os 1260, 1290, 1335, esses números de revelação, estão ali dentro desse jogo de parábolas, né? De Mateus 5. E Mateus 5 é uma das peças que devem ser usada para se explicar essas revelações. Compreendeu, irmão? Então faz o seguinte. Caso você não compreendeu ou vai pensar sobre o assunto, seja como for, vou deixar para vocês no comentário fixo 3 estudos. Um é o do milênio, que eu gravei, explicando esses pontos. Fácil de entender. Entendeu? Deixa aí o like então. Verifica a inscrição no canal, compartilha o vídeo e a gente vai estudando isso. Nos próximos vídeos vai ficar menor, porque eu já não vou ficar tendo que falar de como surgiu a doutrina, etc e tal. E já vou poder resumir, já vou estar mais treinado no assunto, então fica mais redondinho, né? Mais resumido. Tá bom, irmãos? Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.